Olá, aqui é a Helga do canal Desde Espanha. Hoje, Monsenhor Viganò compartilhou este post que diz o seguinte: a Igreja celebra hoje o martírio de São Simão de Trento, assassinado pelos talmudistas em 1475. Sem surpresa, a seita conciliar retirou-o do martirológio romano em 1965, perto do fim do Vaticano deles. Aqui, o autor, interessante, faz um trocadilho, escrevendo o Vaticano deles em lugar de Vaticano II, ou Vaticano II. Uma vez que a pronúncia de Vaticano II e Vaticano deles é idêntica em francês. Então, ficou bem interessante isso. O Vaticano deles, o Vaticano de quem? Dos talmudistas, não é? O Vaticano que foi o Concílio Vaticano II, que foi levado a cabo por terceiros, na verdade, foram os judeus, os protestantes, quem meteram a colher no Vaticano II para mudar a igreja, e o resultado estamos vendo aí hoje. Então, Monsenhor Viganò compartilhou isso aqui, e eu lembrei-me de que há meses, entre 8 e 9 de fevereiro, compartilhou também do mesmo tema, um post de outra pessoa, desse tal TT Timayenes, que na época eu cheguei a considerar trazer a este canal. Olhei todo o texto que acompanha esse post, traduzi, gravei e acabei não publicando. Por quê? Por temor a que o YouTube me castigasse. Mas hoje eu vou fazê-lo. Hoje eu vou fazê-lo. Perdi o medo. Quero lembrá-los também de que há 5 meses eu compartilhei aqui um vídeo, muitos terão visto, intitulado Leão XIV nomeia o demônio, mas Viganò se solidariza com o que é católico. Aqui eu mostrava como o artista Gasparro, que fez um quadro sobre Simão de Trento, estava sendo perseguido pela comunidade judaica na Itália. E o vídeo é bem interessante, se você não viu, veja-o. Então, o que eu vou fazer aqui hoje é compartilhar o extenso trabalho de TT Timayenes, que aqui, através desse thread, que é desta linha de pensamento, ele vai colocando aqui vários crimes cometidos em rituais de judeus, que levou, inclusive, a vários mártires e santos, como comenta aqui neste post de hoje, Monsenhor Viganò, através dessa outra conta. Hoje celebrava-se, que hoje já não se celebra atualmente, por causa do Vaticano II, São Simão de Trento. Então, este vídeo meu de hoje é uma homenagem a São Simão de Trento, trazendo, como trarei, os vários crimes que ao longo de séculos esses judeus cometeram contra os não-judeus. Contra os não-judeus, principalmente contra católicos. Antes de começar, peço-lhe que me dê um like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe e comente. Vamos começar a leitura do artigo, que se intitula Assassinato Ritual Judaico, a História Completa, por T. Timayenes, em 9 de outubro de 2024. Introdução. O assassinato ritual judaico, comumente referido como libelo de sangue, blood libel, libelo significando calúnia, é uma acusação historicamente persistente que afirma que indivíduos judeus envolver-se-iam na tortura e no assassinato ritualístico de não-judeus, particularmente crianças, com o objetivo de extrair seu sangue, fato que frequentemente alega-se ocorrer
durante festas judaicas como a Páscoa. Segundo a Wikipédia e a maioria dos historiadores modernos, trata-se simplesmente de uma falsa acusação antissemita. Os inúmeros casos, ao longo da história, teriam sido supostamente fabricados por antissemitas e não teriam base na realidade. Outra crença comum é a de que o libelo de sangue seria apenas uma manifestação de preconceito medieval, já que os casos mais famosos, Simão de Trento e Guilherme de Norwich, se originam desse período histórico. No entanto, essa acusação é, na verdade, muito mais antiga do que a Idade Média e persistiu por centenas de anos após o fim desse período, estendendo-se, inclusive, até o século passado. Este artigo tem como objetivo explorar a história completa dessa acusação. A história completa. Século I a.C. ao século XX depois de Cristo. A primeira ocorrência do libelo de sangue na literatura aparece no livro Sobre os Judeus, On the Judeans, do historiador grego Damócrito, que acredita-se ter vivido no século I a.C. Infelizmente, os textos originais escritos por Damócrito se perderam ao longo da história. Contudo, uma passagem que faz referência a esse tema foi preservada na Suda, uma enciclopédia bizantina do século X. Damócrito, historiador, abre aspas, sobre os judeus, no qual afirma que eles se prostravam diante da cabeça dourada de um jumento e que, a cada 7 anos, caçando um estrangeiro, xenos, ofereciam-no em sacrifício, dilacerando sua carne em tiras finas e, desse modo, matando-o. Fecha aspas. Algumas das menções mais antigas ao assassinato ritual judaico encontram-se nas obras de 2 destacados intelectuais do século I a.C., Posidônio e Apolônio Molon. Esses 2 estudiosos serviram de fonte para Apião, que relatou a notável história de que, quando Antíoco Epifânio entrou no templo judaico em Jerusalém, em 169 a.C., teria encontrado um cativo grego que revelou estar sendo preparado para sacrifício. A passagem a seguir é extraída dos escritos do sofista e gramático egípcio helenizado Apião Pleistonéices. Abre aspas. Antíoco encontrou no templo uma mesa, sobre a qual um homem estava reclinado. Estendeu a mão direita e implorou que o libertasse. Disse que era grego e que, enquanto viajava pela província para ganhar a vida, foi subitamente sequestrado por homens de uma raça estrangeira e levado ao templo. Ali foi mantido recluso e não foi visto por ninguém, mas engordado com banquetes. Ele tomou conhecimento da lei indizível dos judeus, em razão da qual estava sendo alimentado. A prática se repetia anualmente, em uma época fixa. Eles sequestravam um estrangeiro grego, engordavam-no e depois o levavam a um bosque, onde o matavam, sacrificavam seu corpo segundo seu ritual costumeiro, participavam de sua carne e, enquanto imolavam o grego, juravam um voto de hostilidade contra os gregos. Fecha aspas. A quantidade de incidentes relatados e registrados em textos históricos é extensa, o que torna impossível abranger todos os casos no escopo de um único artigo. Uma compilação documentou 135 desses incidentes, enquanto outra fonte cita até 159. No restante deste artigo, apresentarei uma seleção desses casos, concentrando-me especificamente naqueles mencionados em múltiplas fontes, a fim de garantir sua validade histórica. 1071 depois de Cristo.
Durante a celebração da Páscoa, um grupo de judeus residentes em Blois, uma cidade da França, teria realizado a crucificação ritual de uma criança cristã. Segundo os relatos, após a morte da criança, eles teriam colocado friamente o corpo em um saco e, em uma tentativa de eliminar as provas, lançado o saco nas águas do rio Loire, nas proximidades. Ao tomar conhecimento desse crime hediondo, o conde Teobaldo decretou que os envolvidos no ato fossem condenados à morte na fogueira. 1144 depois de Cristo. Em 20 de março, um menino de 12 anos, chamado Guilherme, desapareceu. A última vez que Guilherme foi visto vivo por sua família foi na Terça-feira Santa, quando entrou na casa de um judeu local para trabalhar. Seu corpo foi descoberto dias depois em Thorpe Wood, perto de Norwich. Tomás de Monmouth, um monge que posteriormente documentaria os acontecimentos, afirmou que a comunidade judaica local havia sequestrado Guilherme e o assassinado de maneira ritualística. Na Sexta-feira Santa, Guilherme teria sido torturado com o corpo perfurado por instrumentos pontiagudos e, por fim, crucificado de modo semelhante à Paixão de Cristo. Guilherme de Norwich foi canonizado, de forma não oficial, pela população local, e seu túmulo tornou-se um importante local de peregrinação. Numerosos relatos de milagres associados ao seu santuário reforçaram ainda mais sua veneração como mártir. 1168 depois de Cristo. O corpo de uma criança mártir, identificada como Haroldo de Gloucester, foi encontrado flutuando em um rio. Segundo a historiadora Ana Sapir Abulafia, monges beneditinos locais afirmaram que Haroldo havia sido sequestrado por membros da comunidade judaica em 21 de fevereiro e, posteriormente, torturado até a morte na noite de 16 de março. Os monges sustentaram que marcas físicas no corpo da criança indicavam que ela teria sido forçada a usar uma coroa de espinhos e que poderia ter sido submetida a alguma forma de crucificação. À época do ocorrido, a comunidade judaica estaria reunida em Gloucester para a celebração de um Brit Milá, cerimônia de circuncisão. O cronista do mosteiro de São Pedro, em Gloucester, relatou o episódio, afirmando que o crime havia sido de fato cometido por judeus que se desfizeram do corpo, lançando-o no rio Severn. 1179 depois de Cristo. Em 25 de março, em Pontoise, França, no interior da adega do castelo local, uma criança cristã de 12 anos, chamada Ricardo, foi submetida a torturas brutais por membros da comunidade judaica. Em seguida, ele foi fixado a uma cruz, onde foi lentamente sangrado até a morte, em meio aos gritos de zombaria de uma multidão judaica em frenesi. Após sua morte, o corpo de Ricardo foi transportado para a Igreja dos Santos Inocentes, em Paris, onde passou a ser venerado como mártir. O humanista e filósofo renascentista francês Robert Gauguin, em sua obra de 1498, intitulada A Paixão de Ricardo de Pontoise, afirma que o martírio de Ricardo teria persuadido o rei Filipe Augusto a libertar a França dos judeus, e, em particular, das garras opressivas da usura judaica. 1181 depois de Cristo. Na Sexta-feira Santa, na cidade de Bury St. Edmund, em Suffolk, judeus teriam assassinado uma criança chamada Roberto. O monge e poeta inglês John Lydgate escreveu um poema intitulado Oração por São Roberto, no qual afirma que judeus teriam sequestrado a criança, torturando-a e depois crucificando-a durante a Páscoa, uma paródia da morte de Jesus. Ele é conhecido como Roberto de Bury. A geografia de Roberto foi escrita, mas nenhuma cópia chegou até nós. 1220 depois de Cristo.
Em 29 de junho, em Weissenburg, na Alsácia, uma criança chamada Heinrich foi morta por membros da comunidade judaica. O sangue da criança teria sido extraído por meio de perfurações e incisões como parte de práticas rituais. O crime foi descoberto por acaso, o que resultou na condenação de 140 judeus, que posteriormente foram sentenciados à morte na fogueira. 1225 d.C. Em Munique, uma mulher, atraída pela promessa de ouro judaico, sequestrou uma criança pequena de sua vizinhança. A criança foi assassinada por vários membros da comunidade judaica, que drenaram o sangue da vítima. Após ser detida durante sua segunda tentativa de cometer tal crime, a mulher foi entregue às autoridades judiciais. Como resultado desse ato hediondo, um número significativo de indivíduos da comunidade judaica envolvidos no crime foi executado na fogueira. 1235 d.C. No dia de Natal, 2 judeus de Fulda teriam assassinado ritualmente 5 meninos que estavam próximos a um moinho. Os perpetradores recolheram o sangue das crianças em um saco, previamente preparado, e atearam fogo ao moinho na tentativa de encobrir o crime. Os corpos das crianças falecidas foram apresentados como corpora delicti ao imperador Frederico II, na Reichspfalz, o que provocou ampla indignação entre a população. No entanto, o imperador respondeu de forma indiferente, afirmando: "Estão mortos, então vão e enterrem-nos, pois não servem para mais nada." Apesar da postura indiferente do imperador, os cidadãos de Fulda, apoiados por cruzados presentes na cidade, tomaram a situação em suas próprias mãos, resultando na morte de 32 homens e mulheres judeus. Após receber um pagamento significativo da comunidade judaica, o imperador pareceu convencido de sua inocência. Após a absolvição da comunidade judaica, foi-lhes concedida uma carta imperial de proteção, proibindo que qualquer pessoa fizesse novas acusações contra eles. Para determinar a verdade, indivíduos convertidos do judaísmo ao cristianismo e conhecedores da lei judaica foram convocados de várias regiões. Esses especialistas, entre aspas, concluíram que as acusações eram falsas. 1247 d.C. Na pequena cidade de Valréa, em 29 de março, durante a semana da Páscoa, uma menina de 2 anos foi submetida a severa mutilação e sangria após ser pregada a uma cruz. Como resultado de ações rápidas, vários judeus da região foram apreendidos e posteriormente condenados. Ao serem interrogados, um dos acusados, Burselah, explicou que o sangue seria usado em um ritual semelhante à antiga prática em que o Kohen Gadol aspergia o sangue de um boi sobre o altar. Outro acusado, Lúcio, detalhou que, se uma criança fosse obtida, o sangue seria usado em forma de sacrifício ritual, com uma parte sendo enviada para outras comunidades judaicas. Ele também mencionou que a criança, originalmente, seria crucificada na Sexta-feira Santa, mas as circunstâncias os obrigaram a agir antes, resultando na morte da criança na noite de quarta-feira. Em contraste com alguns relatos históricos, a Enciclopédia Judaica afirma que os membros da comunidade judaica confessaram apenas após serem torturados. 1250 d.C. Em Zaragoza, Espanha, durante a Páscoa, um coroinha de 7 anos chamado Dominguito foi sequestrado e pregado a uma parede por membros da comunidade judaica. Os judeus de Zaragoza haviam adotado o dogma de que todo aquele que entregasse uma criança para sacrifício seria isento de todos os impostos e dívidas. Por essa razão, Moisés Albai-Husset, também chamado Albar-Hussetto, entregou o menino de 7 anos Dominguito del Val aos judeus para o ritual. Seu corpo foi posteriormente encontrado às margens do rio Ebro. Seus restos foram sepultados na catedral e são venerados como relíquias sagradas
na Capela de Santo Dominguito de Val. Dominguito é honrado como santo com sua festa celebrada em 31 de agosto na Diocese de Saragoça, Espanha. 1255 d.C. Em 27 de julho, em Lincoln, um grupo de judeus teria sequestrado um menino de 8 anos, chamado Hugo. Eles o mantiveram cativo em uma câmara escondida e convocaram judeus de todo o país para participar de um ritual sacrificial destinado a zombar da crucificação de Cristo. A brutal tortura de Hugo, projetada para espelhar o sofrimento de Cristo, resultou, por fim, em uma crucificação e morte. Após sua morte, seu corpo foi eviscerado. Um judeu chamado Copin admitiu envolvimento no assassinato. Um mês após a prisão e confissão de Copin, o rei Henrique III viajou pessoalmente a Lincoln. Ao chegar, ordenou a execução de Copin e de outros 18 judeus. Milagres foram atribuídos a Hugo, que passou a ser venerado localmente como Pequeno Santo Hugo, e sua festa foi informalmente estabelecida para 27 de julho, embora nunca tenha sido oficialmente canonizado. Um santuário foi criado após a expulsão dos judeus da Inglaterra, em 1290, parcialmente financiado por Eduardo I. Uma balada foi composta em sua memória, a tradicional canção popular britânica Sir Hugh Child Ballad No. 155, Round No. 73, também chamada The Jew's Garden. 1267 d.C. Na cidade de Pforzheim, localizada em Baden, Alemanha, uma menina de 7 anos chamada Margarida foi submetida a um terrível sofrimento pelos membros da comunidade judaica local. Seu corpo foi ferido em todas as articulações e seu sangue foi extraído e cuidadosamente recolhido. Após a atrocidade, seu corpo foi pesado com pedras e lançado em um rio próximo. Alguns dias depois, os restos da criança foram descobertos por pescadores que notaram uma mão sobressaindo da água. Os judeus considerados culpados pelo crime foram condenados a serem quebrados na roda e depois enforcados. 2 dos acusados, segundo relatos, estrangularam-se mutuamente para evitar enfrentar a punição. O corpo mutilado de Margarida foi posteriormente enterrado em um caixão de pedra dentro da igreja do castelo em Pforzheim. A sepultura foi aberta em 1507, na presença do cardeal Bernhard, e o cadáver foi encontrado notavelmente bem preservado. A lápide, que permanece na igreja do castelo, em Pforzheim, registra explicitamente que a criança foi morta por judeus, fornecendo a data exata do evento. 1287 d.C. Em abril, na cidade de Oberwesel, um menino chamado Werner foi submetido a prolongada e brutal tortura, que acabou resultando em sua morte por perda excessiva de sangue. Werner, um jovem trabalhador de 14 anos, foi atraído por judeus sob o pretexto de limpar uma adega. Ele foi arrastado para a adega, amordaçado e amarrado de cabeça para baixo, em uma estrutura de madeira. Seus capturadores procederam a açoitá-lo, abriram suas veias com sua própria faca e drenaram seu sangue, deixando-o pendurado até que fosse completamente extraído. O juiz de Oberwesel teria sido subornado, permitindo que os perpetradores, incluindo seu rabino, escapassem da justiça, o que gerou grande agitação e levou à perseguição das comunidades judaicas em Oberwesel. O imperador Rudolf I von Habsburg ordenou ao arcebispo Heinrich de Mainz que proferisse um sermão afirmando que os cristãos haviam prejudicado os judeus e que o corpo de Werner deveria ser queimado com as cinzas espalhadas. Durante o sermão do arcebispo, mais de 500 judeus armados estavam presentes para silenciar quaisquer objeções cristãs. Esse evento inspirou a construção da Capela de São Werner como memorial.
Embora ordens reais determinassem a queima do corpo de Werner para evitar veneração, ele foi enterrado em 30 de abril de 1287. Relatos de supostos milagres logo surgiram, e conhecido como Werner de Oberwesel, ele foi venerado na diocese de Trier até 1963. 1288 d.C. Em 17 de abril, durante o período da Páscoa, a comunidade judaica de Berna esteve envolvida no sequestro e assassinato ritual de um menino chamado Rudolf. A criança foi submetida a severa tortura e acabou sendo morta, com a garganta cortada em uma adega. Os principais perpetradores foram executados na roda e seus cúmplices foram expulsos da cidade. O Conselho de Berna, então, decidiu proibir a residência de judeus na cidade. Rudolf foi posteriormente canonizado pela Igreja. Durante vários séculos, seu túmulo na igreja paroquial em Berna foi um local de peregrinação, até que o novo evangelho, como gostam de dizer os que creem de forma diferente, entrou em moda e a razão original de tudo isso foi removida. 1303 d.C. Durante a Páscoa, membros da comunidade judaica em Weissensee, na Turíngia, estiveram envolvidos no sequestro e assassinato de um menino chamado Konrad Becherel. A criança foi submetida a brutalidades extremas. Seus músculos foram cortados severamente, suas veias abertas e seu sangue foi drenado de seu corpo. Em seguida, seu cadáver foi profanado e pendurado em um vinhedo como ato de escárnio. Em resposta a esses eventos, uma unidade militar, liderada por Frederico, filho do Landgrave Alberto da Turíngia, realizou uma incursão contra os envolvidos no crime e os executou. 1305 d.C. Durante a temporada da Páscoa, em Praga, membros da comunidade judaica crucificaram um menino que, devido à pobreza, havia sido obrigado a servi-los. O menino foi despido e pregado a uma cruz, onde foi submetido a incessantes açoites, até finalmente sangrar até a morte. A indignação entre a população local foi tão intensa que eles tomaram medidas por conta própria, atacando o bairro judeu e promovendo uma represália violenta que resultou no massacre de toda a população judaica de Praga. 1331 d.C. Na cidade de Überlingen, membros da comunidade judaica estiveram envolvidos na morte do filho de um cidadão local, identificado como filho de um homem chamado Frei. A descoberta do corpo do menino no fundo de um poço revelou múltiplas incisões, indicando que seu sangue havia sido extraído antes da morte. Após a descoberta, as autoridades locais, sem aguardar a aprovação do imperador, conhecido por sua postura favorável à comunidade judaica, agiram rapidamente. As autoridades regionais executaram os judeus considerados responsáveis pelo crime, aprisionando-os em um grande edifício de pedra, onde um incêndio foi iniciado nos andares inferiores. Aqueles que tentaram escapar pulando do telhado foram rapidamente mortos pela multidão que se havia reunido abaixo. Além disso, surgiram relatos de supostos milagres associados aos restos do menino mártir. 1345 d.C. Em Munique, judeus submeteram uma criança chamada Heinrich a uma morte brutal e violenta. Eles drenaram meticulosamente todo o seu sangue por meio de uma série de perfurações e incisões, abrindo suas veias e infligindo mais de 60 punhaladas. A atrocidade foi descoberta por acaso, levando à condenação de vários judeus que foram sentenciados à execução pelo fogo. Após essa atrocidade, a Igreja canonizou Heinrich. 1394 d.C. Em 17 de setembro, o rei Carlos VI da França emitiu um decreto ordenando o exílio permanente dos judeus, a perda de todas as suas reivindicações e a confiscação de seus imóveis, citando incidentes de assassinatos rituais de crianças e outras intrigas prejudiciais à comunidade. 1429 d.C. Um menino chamado Ludwig von Brück, filho de um suíço de Ravensburg, Württemberg, foi assassinado
ritualmente durante uma festa judaica. O menino servia como ajudante de cozinha em uma casa judaica. 3 judeus, Arão, Anselmo e Moisés, conspiraram para matá-lo. Eles subornaram um cocheiro para transportar seu corpo em um saco até a floresta de Haslar, onde outros judeus participaram de apunhalamentos e penduraram o corpo em uma árvore, submetendo-o a várias torturas rituais e violações sexuais. O cocheiro confessou posteriormente sendo executado na roda, enquanto Arão, Anselmo, Moisés e os demais foram queimados vivos. As relíquias do menino assassinado estão preservadas na capela de São Vítor, na montanha ao sul de Ravensburg. 1442 d.C. Na Sexta-feira Santa, uma menina de 4 anos, chamada Ursula Puck, desapareceu em Linz, no Tirol. Após uma extensa busca de vários dias, seu corpo foi finalmente encontrado em um riacho, coberto de ferimentos por perfurações e completamente drenado de sangue. Investigações subsequentes levaram à prisão de vários judeus em Linz, como suspeitos do assassinato. Uma mulher cristã, Margarida Preitschädelin, confessou ter atraído a criança para os judeus em troca de dinheiro. Samuel, o judeu que inicialmente atacou a criança e infligiu os ferimentos mais graves, foi executado, sendo quebrado na roda. Preitschädelin, juntamente com 2 mulheres judias idosas, foi queimada na fogueira. Após esses acontecimentos, os judeus foram permanentemente proibidos de entrar na cidade de Linz. Em 1494, o imperador emitiu o Edito de Schwebschwerd, em 1496, determinando sua expulsão. Entre os motivos citados para esta ação, abre aspas, os judeus torturaram lamentavelmente crianças cristãs e usaram seu sangue para suas substâncias malditas. Quase não há terra, e em cada terra, dificilmente uma região se encontra em que a crueldade judaica não tenha lavado suas mãos assassinas no sangue de crianças cristãs inocentes. Fecha aspas. A inscrição em seu túmulo, no cemitério da igreja paroquial da cidade, dizia: Thomas Pock fez isto à memória de sua filha Úrsula, que os judeus torturaram na Sexta-feira Santa e que aqui jaz enterrada. 1452 d.C. Em Savona, vários membros da comunidade judaica estiveram envolvidos na morte de uma criança de 2 anos. O corpo da criança foi perfurado repetidamente e o sangue foi recolhido em recipientes normalmente usados durante rituais de circuncisão. O cadáver drenado de sangue foi então descartado em uma fossa séptica. Um testemunho ocular, o jovem filho do médico Salomão de Gênova, relatou posteriormente o evento. Ele contou como uma pessoa segurava a criança pelo braço direito, outra pelo esquerdo, uma terceira pela cabeça, enquanto uma quarta usava um instrumento afiado para perfurar a barriga e o coração da criança. À medida que a criança sucumbia, o sangue era recolhido em uma bacia e o corpo era escondido. Eles comiam frutas, como maçãs e bagas, após mergulhá-las no sangue recolhido. A testemunha afirmou ter consumido parte disso e o horror da experiência a deixou tão perturbada que não conseguiu comer por 2 dias. 1453 d.C. Em Breslau, um grupo de judeus atraiu uma criança e, ao longo do tempo, alimentou-a para prepará-la para um sacrifício ritual. Eles colocaram a criança dentro de um barril equipado com pregos. Esse barril foi então rolado repetidamente para frente e para trás, até que os pregos perfurassem o corpo da criança em múltiplos pontos, drenando efetivamente seu sangue. Esse ritual horrendo foi posteriormente confirmado por uma mulher judia local que havia se convertido ao cristianismo. 1462 d.C. Em julho, 10 comerciantes judeus que viajavam pelo Vale do Inn fizeram um acordo com Hans Mayer, um fazendeiro do Rhin, perto de Innsbruck. Mayer, padrinho e tio de Andreas Oxner, de 3 anos, concordou em entregar o menino aos comerciantes em troca de ouro. A mãe do menino, que trabalhava como ceifeira em Amra, havia confiado Andreas aos cuidados de Mayer.
Após sua saída, Mair sinalizou aos comerciantes que então entraram em sua casa, lhe pagaram a quantia combinada e levaram a criança. Os comerciantes, acompanhados de um rabino, realizaram um sacrifício ritual sobre um bloco de pedra que sobrevive na tradição histórica até hoje como a Pedra dos Judeus, em uma floresta próxima de Bétulas, tendo Andréas como vítima. O menino foi circuncidado, sangrou e seu corpo foi profanado antes de ser pendurado em uma árvore. Os assassinos escaparam e Mair eventualmente enlouqueceu, sendo confinado à sua casa. Andréas foi inicialmente enterrado no cemitério do Rim, sendo posteriormente transferido para um nicho onde sua história é imortalizada em imagem e inscrição. O culto ao menino mártir Andréas do Rim perdura até hoje. A Diocese de Brixen celebra sua festa em 12 de julho, honrando-o como seu padroeiro. Atualmente, Judenstein é um distrito da Vila de Rim, na Áustria, no estado do Tirol. A igreja dedicada a Andréas é ricamente decorada com pinturas e contém a grande pedra dentro da nave da igreja. 1468 d.C. Na Sexta-feira Santa, na cidade espanhola de Sepúlveda, sob a direção do rabino Solomon Picho, uma jovem cristã foi pregada a uma cruz e seu corpo foi perfurado em vários pontos. Após minuciosa análise das evidências e dos testemunhos, os principais perpetradores judeus foram condenados à morte. Aqueles que participaram da tortura foram divididos em dois grupos. Um grupo foi condenado à morte por enforcamento e quebra na roda, enquanto o outro grupo foi estrangulado na prisão. Após essas execuções, os membros restantes da comunidade judaica foram expulsos da cidade. 1475 d.C. Em Trento, pouco antes da Páscoa, um menino de 2 anos chamado Simão desapareceu. Na Sexta-feira Santa, o pai de Simão solicitou ajuda ao bispo para localizar seu filho. No dia seguinte, um cozinheiro chamado Seligman, que trabalhava para um rico judeu chamado Samuel, informou às autoridades que havia encontrado o corpo de Simão no porão de água da casa de Samuel. Adjacente ao porão, havia um salão usado como sinagoga. Após exame pelos médicos locais, determinou-se que Simão não havia morrido por causas naturais, mas sim que seu sangue havia sido drenado, possivelmente de maneira ritualística. O tribunal emitiu sua sentença final, condenando 15 membros da comunidade judaica, incluindo Samuel, pelo assassinato de Simão de Trento. Eles foram sentenciados à morte e subsequentemente queimados na fogueira. Maximiliano I, imperador do Sacro Império Romano, apoiou ativamente a veneração de Simão de Trento e comissionou um monumento em prata em honra à criança. Quando Maximiliano foi coroado imperador, em 1508, as relíquias de Simão foram carregadas em uma procissão cerimonial. Mais tarde, em 1588, o Papa Sisto V reconheceu oficialmente a devoção local a Simão, concedendo-lhe um reconhecimento equivalente a um decreto de beatificação. Na região de Porto Buffolé, um menino de 7 anos, chamado Sebastiano Novello, de Bérgamo, foi brutalmente assassinado por vários judeus, que drenaram seu sangue. A culpa dos perpetradores foi provada, além de qualquer dúvida, durante longos e extensos interrogatórios. Posteriormente, na Praça de São Marcos, em Veneza, em frente ao Palácio Ducal, os responsáveis foram publicamente executados pelo fogo. Sebastiano foi posteriormente canonizado. O humanista italiano de Verona, Giorgio Somariva, escreveu o texto. Martyrium Sebastiani Novelli trucidati a perfides judeis. O martírio de Sebastiano Novello, trucidado por judeus pérfidos. Composto em verso e impresso em Treviso, em 1480. 1485 d.C. Durante a Semana Santa, no início de abril, Lorenzino Sócio, de 5 anos, foi torturado e assassinado de maneira ritualística por membros da comunidade judaica de Bassano, na cidade de Vicenza, Maróstica.
Esse evento levou à expulsão dos judeus de Vicenza e seus territórios vizinhos, conforme decretado pelo doge Marco Barbarigo, em 21 de abril de 1486. Relatos de milagres associados ao corpo de Lorenzino surgiram em seguida, e ele passou a ser venerado como o bem-aventurado Lorenzino Sócio. O Papa Pio IX o beatificou oficialmente em 5 de setembro de 1867, e sua festa litúrgica passou a ser celebrada anualmente em 15 de abril nas dioceses de Pádua e Vicenza. Essa veneração continuou até 1965, quando o Concílio Vaticano II ordenou sua supressão. Vejam aí o Concílio Vaticano II suprimindo essa veneração. Por quê? Porque tinham que limpar a igreja de todas as referências à maldade dos judeus. Para isso é que eles fizeram a declaração Nostra Aetate. Leiam essa declaração Nostra Aetate, não é longa, eu tenho um vídeo aqui no canal. E vocês verão como eles fizeram. 1486 depois de Cristo, na cidade de Regensburg, foi relatado um incidente perturbador envolvendo a tortura ritualística e o assassinato de 6 crianças cristãs por membros da comunidade judaica local. Os corpos das 6 vítimas foram encontrados no porão de uma casa pertencente a um judeu identificado como Josfol. Durante a investigação subsequente, as autoridades descobriram um grande bloco de pedra, posicionado de maneira a se assemelhar a um altar no mesmo local. Notavelmente, vestígios de sangue foram encontrados na superfície da pedra, aumentando ainda mais as suspeitas de práticas ritualísticas associadas ao crime. 1491 depois de Cristo. Na Sexta-feira Santa, em Guardia, perto de Toledo, Espanha, uma criança pequena foi pregada a uma cruz por membros da comunidade judaica após ter sido esfaqueada e açoitada. Alguns relatos sugerem que, como parte do ato horrendo, o coração da criança foi removido, supostamente para fins ritualísticos. A criança foi canonizada e é conhecida como El Santo Niño de la Guardia, Santo Menino de la Guardia. Em 16 de novembro de 1491, foi realizado um auto de fé nos arredores de Ávila, Espanha, que terminou com a execução pública de vários judeus e conversos. Os suspeitos haviam confessado o assassinato da criança. Entre os executados estava Benito Garcia, o converso que inicialmente confessou o crime. Esse incidente foi utilizado por Isabel I, Isabel de Castilha, tá? Isabel I é uma referência a Isabel de Castilha, a rainha espanhola, cujo processo de canonização está paralisado no Vaticano porque não querem reconhecer que ela foi uma santa. Não querem reconhecer por quê? Porque Isabel de Castilha levou a cabo a expulsão dos judeus da Espanha daquela época, era final do século XV, inclusive foi sob o seu governo monárquico que ocorreu a expulsão total, o processo de finalização da expulsão dos muçulmanos da Espanha, com a Batalha de Granada, e, no mesmo ano, também, o descobrimento da América, 1492. Então, claro, eu me antecipei aqui, mas ele diz no final, a última frase deste parágrafo. Esse incidente foi utilizado por Isabel I como uma das justificativas para a expulsão dos judeus após a queda de Granada em 1492. 1494 depois de Cristo. Na cidade de Tirnau, na Hungria, ocorreu um incidente envolvendo vários membros da comunidade judaica, incluindo 2 mulheres. Eles sequestraram uma criança pequena e a levaram para uma casa isolada. Após silenciar à força a criança, incidiram metodicamente suas veias, drenando o sangue com precisão, até que cada gota tivesse sido extraída.
Uma porção desse sangue foi preservada para uso posterior. Em seguida, o corpo da criança foi desmembrado. Durante uma busca subsequente nas casas pertencentes à comunidade judaica, vestígios de sangue foram encontrados em uma residência. Essa descoberta levou à prisão dos envolvidos no crime. Durante o interrogatório, as mulheres judias questionadas confessaram, primeiro, o ato, fornecendo relatos detalhados dos acontecimentos. Após suas confissões, 14 judeus foram condenados à morte pelo fogo. 1510 d.C. Em Berlim, os judeus Salomão, Jacob, Aaron, Levi, Isaac, Rabi Moshe e o açougueiro Jacob foram acusados de comprar um menino cristão de 4 anos por 10 florins de um estranho, colocá-lo sobre uma mesa em um porão e perfurá-lo com agulhas nas veias grandes, ricas em sangue, até que ele foi finalmente abatido pelo açougueiro Jacó. Um enorme julgamento teve início e, eventualmente, 100 judeus foram presos na prisão de Berlim. Eles admitiram parcialmente ter comprado crianças cristãs de estranhos, perfurado, drenado seu sangue e bebido o sangue em caso de doença, ou preservado com tomates, gengibre e mel. Não menos que 41 dos judeus acusados foram condenados à morte pelo fogo após sua confissão. Todos os outros judeus foram banidos da marca de Brandemburgo. Isso aqui me faz lembrar todo esse horror que nós sabemos sobre o adenocromo, não é? E sabemos que essas elites, muitas delas, fazem parte dessa maldita religião da qual estamos tratando aqui. Eles bebem sangue de crianças pequenas para rejuvenescer. Isso não é teoria da conspiração. Inclusive, nesses arquivos de Epstein, há evidências disso. 1529 d.C. No dia da Ascensão, na cidade mercantil de Bözing, na Hungria, vários judeus sequestraram o filho de um carroceiro. Eles o levaram para um porão, drenaram seu sangue usando penas e tubos e esconderam as garrafas na sinagoga. No dia seguinte, uma mulher descobriu o corpo mutilado da criança em arbustos espinhosos, fora da vila, com as mãos amarradas. As autoridades locais identificaram os restos como pertencentes a uma criança desaparecida, reconhecida pelo pai. A natureza horrível da morte levou à suspeita contra a comunidade judaica, especialmente devido a crimes semelhantes anteriores. David Zeifmacher confessou que um judeu chamado Michel havia atraído a criança para sua casa, onde outros a torturaram. Zeifmacher também revelou ter removido o corpo de outra vítima cristã 5 anos antes, informação corroborada por outro judeu, Zeko. Milhares se reuniram para ouvir o veredito. O tribunal ordenou a execução de 30 judeus de Bözing pelo fogo. As crianças judias foram acolhidas por famílias locais e batizadas. 1540 d.C. Durante o período da Páscoa, um menino de 3 anos, chamado Michael Piesenharter, que residia em Zappenfeld, foi sequestrado por comerciantes judeus que atuavam nas proximidades de Ingolstadt. Ingolstadt é a cidade de Weishaupt. Só que Weishaupt nessa época não tinha nascido ainda. Emblemática Ingolstadt por ter sido a cidade onde Weishaupt fundou os Illuminati, já no século 17, 18. Volto aqui à leitura. Durante esse período, os dedos das mãos e dos pés do menino foram mutilados e várias incisões foram feitas pelo corpo em forma de cruzes. Após sua morte, o corpo foi escondido sob uma camada de folhagem seca. A descoberta do corpo da criança foi auxiliada por um cão pastor. Além disso, uma criança judia revelou a um companheiro não judeu que uma criança havia sido torturada até a morte. A comunidade judaica de Zappenfeld foi expulsa. 1597 d.C. Na pequena cidade de Zidlov, um jovem camponês foi sequestrado e morto por membros da comunidade judaica local.
O sangue do corpo do menino teria sido usado em vários rituais, incluindo a consagração de uma nova sinagoga em Szydlov. Quando o corpo do menino foi posteriormente encontrado em um campo aberto, apresentava numerosas feridas perfurantes, particularmente nas pálpebras, no pescoço, nas veias, nos membros e órgãos sexuais. Segundo os bolandistas, o corpo encontrava-se severamente contraído, sugerindo que a criança havia sido submetida a métodos de tortura envolvendo fogo. 1598 d.C., na província polonesa de Podólia, um menino de 4 anos, chamado Albert Zwisanov, foi sequestrado por 2 jovens judeus e submetido a abate ritual, conforme os ritos judaicos, shechita, sob tortura horrível, 4 dias antes da Páscoa. O ato teria ocorrido na presença de alguns dos judeus mais influentes da região. O corpo do menino foi escondido sob barris e posteriormente descartado em uma área pantanosa. Um dos acusados, Isaac, confessou que a criança havia sido mantida em um porão por semanas antes de ser morta com uma faca usada para abate de gado, coletando o sangue em uma panela. Outro suspeito, Aaron, expressou o desejo de se converter ao cristianismo. No entanto, ao saber que a conversão não o pouparia da punição, declarou sua preferência em morrer como judeu. 1599 d.C. Em março, em Vilna, um menino de 7 anos, chamado Simon Kirelis, foi submetido à tortura ritual e morto por vários judeus. O corpo da criança apresentava mais de 170 feridas infligidas com facas e tesouras. Além dessas feridas, inúmeros cortes foram feitos sob as unhas das mãos e dos pés. Os bernardinos, franciscanos, concordaram em sepultar o corpo de Simon Kirelis em uma igreja. Em 1623, instalaram uma placa comemorativa em sua homenagem. Em 1639, em Lezica, o corpo da criança foi colocado em um caixão de vidro dentro da igreja, acompanhado de uma pintura encomendada que retratava judeus ao redor do corpo do menino. 1684 d.C. Na vila de Svirki, o menino Gabriel, de 6 anos, foi sequestrado de sua casa durante a Páscoa judaica, enquanto seus pais, os piedosos cristãos ortodoxos Pedro e Anastácia Govdel, trabalhavam em um campo próximo. Chutko, um arrendador judeu de Svirki, levou-o a Bialystok, onde, na presença de vários judeus, perfurou seu corpo com objetos pontiagudos e drenou seu sangue por vários dias antes de retornar com o corpo morto a Svirki e descartá-lo em um campo local. Após a descoberta do corpo, Gabriel foi enterrado em Svirki. Em um funeral realizado em 1720, a sepultura foi acidentalmente aberta e o corpo foi considerado sobrenaturalmente incorruptível. Os restos mortais foram então transferidos para a cripta da Igreja Ortodoxa de Svirki. O culto a Gabriel cresceu ao longo dos anos, em grande parte devido às curas atribuídas em seu túmulo. Em 1746, os restos foram transferidos para Zabludov e, posteriormente, para diversos outros locais. Gabriel de Bialystok, também conhecido como Gabriel de Zabludov, é venerado como santo infantil nas igrejas ortodoxas russa e polonesa. Sua festa litúrgica é celebrada em 20 de abril. 1669 d.C. Em 25 de setembro, véspera de Rosh Hashanah, Didier Lemoine, de 3 anos, desapareceu na floresta próxima à vila de Glatigny. O corpo foi posteriormente encontrado, horrivelmente mutilado. Um judeu chamado Rafael Levi, que havia sido visto cavalgando em direção a Metz no mesmo dia, foi acusado de sequestrar a criança. Levi foi posteriormente preso, julgado e condenado à morte por queima em 17 de janeiro de 1670, por decreto do Parlamento de Metz. Após o julgamento, o parlamento solicitou ao rei Luís XIV a expulsão das 95 famílias judias residentes em Metz, na província. No entanto, o rei proibiu quaisquer ações punitivas adicionais contra a comunidade judaica.
1744 d.C. Em 5 de agosto, Joseph Loscherer e Anna Aberheim perderam seu filho de 8 anos, o que provocou uma busca minuciosa de 4 dias. Em 9 de agosto, o menino foi encontrado morto na floresta de Monteagle pelo pai. De acordo com os protocolos de interrogatório datados de 12 de agosto de 1744, um jovem pastor relatou ter ouvido o choro de uma criança na floresta e indicou a direção. O pai do menino descobriu seu filho deitado sobre um tronco de árvore, brutalmente assassinado. O pescoço da criança havia sido perfurado, com marcas vermelhas indicando estrangulamento. O corpo estava mutilado e circuncidado. Havia sido drenado de sangue e apresentava extensas feridas. Enquanto os juízes discutiam sobre jurisdição e taxas do tribunal, um judeu que havia sido identificado por várias testemunhas devido a comportamento suspeito e por estar na área há bastante tempo, conseguiu escapar. O padre de St. Paul's, Edmund Leonard, reconheceu imediatamente a morte como um assassinato ritual judaico. Um sarcófago de mármore contendo o corpo do menino permaneceu em exibição na igreja paroquial de St. Paul's até 1965 e peças de roupas ensanguentadas foram preservadas como relíquias. Vejam aqui, até 1965, o ano em que termina o Concílio Vaticano II, e como, num caso que eu já mostrei aqui antes, eles, a partir daí, com a Declaração Nostra Aetate, começaram a limpar tudo o que colocava os judeus como autores desses crimes. 1747 d.C. Em Václav e Ziaslav, o corpo mutilado de um homem não identificado foi encontrado na neve derretida. A mão direita havia sido amputada nos dedos, com os vasos sanguíneos abertos até o cotovelo e ossos estilhaçados. Na mão esquerda, 3 dedos estavam ausentes e os vasos sanguíneos e tendões foram arrancados até o ombro. 3 dedos do pé esquerdo foram amputados, unhas arrancadas, vasos sanguíneos cortados nas panturrilhas e os dentes foram arrancados. Todo o corpo apresentava numerosas perfurações. Os interrogatórios revelaram que o assassinato havia sido cometido sob ordens do Kahal de Slav. Kahal significando congregação judaica. Um viajante que havia sido embriagado em uma destilaria judaica foi torturado, mutilado e sacrificado ritualmente na presença dos anciãos do Kahal. A tortura durou vários dias, com o sangue coletado e enviado ao rabino de Zaslav. Foram indiciados o dono da estalagem, o ancião do Kahal, o Shazam, cantor, o Mohel, cirurgião, e o Bido, da sinagoga de Zaslav. Em 26 de abril de 1747, 8 judeus foram condenados àquilo que o tribunal chamou de a punição mais séria e cruel, que incluía empalamento vivo, esfolamento, esquartejamento ainda vivo e, em um caso, a remoção do coração. 1753 d.C. Na Sexta-feira Santa, 20 de abril, em uma vila próxima a Kiev, Stefan, de 3 anos, filho do nobre Adam Studzinski, foi sequestrado por membros da comunidade judaica. A criança foi escondida em uma taverna até o fim do Shabat, após o qual foi sacrificado ritualmente, com a participação do rabino Shmaha. O sangue foi coletado em várias garrafas. O corpo foi descartado em uma floresta próxima, onde foi descoberto pelos habitantes locais no domingo de Páscoa. Documentos relacionados a este caso foram registrados e preservados no Tribunal de Kiev. A criança foi considerada mártir e seus restos foram transferidos para a igreja local. 1791 d.C. Em 21 de fevereiro, na pequena aldeia de Per, Andreas Takals, um menino de 13 anos, foi ritualmente assassinado. Um homem judeu chamado Abraham foi preso em conexão com o incidente. Durante o julgamento, o filho de Abraham testemunhou, afirmando que seu pai, juntamente com o rabino e outros judeus de fora da região, haviam participado na morte de Andreas. E aqui o autor abre aspas para mostrar o testemunho desse filho de Abraão durante esse julgamento, que diz o seguinte: à noite, o pai voltou para casa com alguns outros judeus, entre os quais estava também
o rabino Karolier. Eles tiraram de André sua guba, casaco de pele, removeram sua camisa, encheram sua boca com argila, e Jacob amarrou seus pés, pendurou-o com uma corda a uma viga, e então cortou a veia do lado direito do pescoço, enquanto o pai, e aqui ele diz o pai como quem diz papai, segurava uma bacia de chumbo para recolher o sangue. Fecha aspas. Daniel Hexey, pastor reformado e testemunha ocular da autópsia, observou que durante a dissecação em 24 de fevereiro, o corpo do menino estava completamente drenado de sangue, com apenas algumas gotas saindo do braço esquerdo, enquanto os órgãos internos estavam totalmente sem sangue e o diafragma, órgãos sexuais e bexiga estavam rasgados. 1803 d.C. Em 10 de março, um judeu de 72 anos, chamado Hirsch de Zuggenheim, veio à aldeia de Buschhof e sequestrou uma criança de 2 anos. Quando a criança foi notada como desaparecida, Hirsch apareceu repentinamente vindo de uma floresta próxima, atravessando um campo de Buschhof, onde se juntou às buscas pelo menino. No dia seguinte, Hirsch negou ter estado em Buschhof. O pai da criança tentou contradizer sua declaração com testemunhas, mas foi confrontado com ameaças e hostilidade por parte das autoridades judiciais. 12 dias depois, a criança foi encontrada morta, com feridas sob a língua e a boca ensanguentada. Apesar do mau tempo, a roupa da criança estava limpa. O pai foi pressionado a assinar um documento afirmando que a criança, que ainda estava quente quando o corpo foi encontrado, havia morrido de frio. 1823 d.C. Em 24 de abril, em Velits, Fedor Ivanov, de 3 anos, foi sequestrado por uma judia chamada Kana Tsetlina. O menino foi levado à casa de Mirka Aronson, onde foi torturado até a morte e seu sangue extraído. Em 2 de maio, o corpo foi encontrado em um arbusto por um cão pertencente a Vasily Kokansky. A autópsia revelou abrasões graves na pele, múltiplas feridas causadas por objetos contundentes, sinais de estrangulamento e intestinos vazios, sem sinais de decomposição. Apesar de várias testemunhas presenciais contra os suspeitos judeus, o julgamento foi abruptamente encerrado, resultando na absolvição de muitos acusados. 3 testemunhas não judaicas que confirmaram que o sangue da criança foi coletado e distribuído entre comunidades judaicas foram exiladas para a Sibéria pelo Conselho de Estado russo. 1834 d.C. Uma judia que mais tarde se converteu ao cristianismo testemunhou em Trípoli quando um homem idoso foi atraído para uma emboscada por vários judeus e pendurado pelos dedos dos pés em uma laranjeira. O homem permaneceu pendurado nessa posição agonizante por várias horas. Quando estava quase morto, os judeus cortaram seu pescoço com uma faca ritual e deixaram o corpo pendurado até que todo o sangue fosse recolhido em uma bacia. Posteriormente, ela soube que o corpo foi colocado em uma caixa e lançado ao mar. Ela relatou o caso ao orientalista Conde Durfort-Sivrak. 1840 d.C. Em 5 de fevereiro, um monge italiano chamado Padre Thomas passou pelo bairro judeu para afixar um aviso de leilão na casa de um falecido residente. Como não retornou para o jantar, seu servo muçulmano Ibrahim Amra foi procurá-lo nos bairros judeus. Nenhum dos dois foi visto novamente. Um barbeiro judeu, Solomon Halleck, confessou que, ao chegar à casa de David Harari, encontrou uma reunião composta pelos 3 irmãos Harari, Joseph Leniado e 2 rabinos, Moses Abu el-Afie e Moses Salonikli. Ele viu o padre Thomas caído no chão, com os braços amarrados nas costas e a boca amordaçada. Recebeu instruções para matar o padre, mas recusou por falta de coragem, sendo liberado após prometer manter silêncio em troca de dinheiro. Davi Harari usou uma grande faca para degolar o padre Thomas. Enquanto isso, os 2 rabinos e o irmão de Harari drenaram cuidadosamente o sangue. O servo de Harari, Murad al-Fatal, recebeu ordem de fazer o mesmo com Ibrahim Amra.
Mais tarde, confessou que o sangue havia sido recolhido em uma bacia e colocado em uma garrafa branca chamada calabié. O rabino Afié declarou que o sangue seria usado para fazer pão consagrado para certos feriados judaicos destinado apenas a Hakams e Zelotes. O gabinete do governador-geral, que incluía um rabino convertido do judaísmo para o islamismo, afirmou que o sangue havia sido drenado para a celebração da Páscoa. Ele explicou que no judaísmo existem dois tipos de sangue agradáveis a Deus: o sangue da Páscoa e o sangue da circuncisão. Eliahu Picciotto, cônsul austríaco em Alepo, relatou o incidente às comunidades judaicas da Europa. Isso levou à intervenção de líderes influentes da comunidade judaica mundial, notadamente a família Rothschild e o financista Moses Montefiore, que pessoalmente buscou, junto ao sultão do Império Otomano, a libertação dos acusados. Posteriormente, os indivíduos acusados foram liberados. 1843 d.C. O historiador e viajante Pierre Nicolas Ramon relatou em seu famoso livro L'Égypte sous Mehmet Ali, de 1843, que, nas ilhas de Rhodes e Corfu, várias crianças teriam sido assassinadas ritualmente por judeus. De acordo com o diplomata e autor francês Achille Laurent, em 1812, em Corfu, 3 judeus que haviam estrangulado uma criança foram condenados à morte em outubro. Pouco tempo depois, o filho de um grego chamado Riga foi sequestrado na mesma ilha e brutalmente morto de forma ritual. O escritor e jornalista austríaco Stauf von der Marsch relatou que em 1824, outro caso de assassinato ritual envolvendo judeus ocorreu na ilha de Corfu. Além disso, um incidente semelhante aconteceu em 1840 na ilha de Rhodes, onde um menino de 12 anos da vila de Trianta foi ritualmente assassinado. 1879 d.C. Em Kutaisi, um grupo de judeus sequestrou e ritualmente matou uma menina de 6 anos chamada Sarah Yosifovna Modebadze. Entre seus dedos foram feitas incisões com uma faca e havia cortes horizontais em suas pernas, logo acima das panturrilhas. Notavelmente, não havia uma gota de sangue em suas veias. Com o auxílio de judeus influentes na Rússia, os responsáveis por este ato horrendo conseguiram escapar da punição. O incidente, conhecido como Caso Kutaisi, rapidamente ganhou notoriedade e se espalhou pela sociedade. O escritor Fyodor Dostoiévski menciona brevemente este evento em uma carta escrita em 1879, que diz, abre aspas, que nojento que os judeus de Kutaisi tenham sido absolvidos. Aqui eles são, sem dúvida, culpados. Fecha aspas. 1881 d.C. No início de abril, ocorreu um assassinato ritual em Alexandria, envolvendo um menino grego chamado Evangelos Fornarakis. Seu corpo foi encontrado na praia, completamente drenado de sangue e perfurado. Seus pais não quiseram entregar o corpo às autoridades egípcias, então ele permaneceu na casa do pai, exposto ao público por vários dias, até ser levado à força para o hospital grego, onde médicos judeus e turcos determinaram que ele havia se afogado. O caso gerou grande agitação e resultou em um motim contra a comunidade judaica. Apesar das evidências claras do crime, uma comissão internacional concluiu que havia apenas uma possibilidade de assassinato. A família judaica Baruch, fortemente suspeita do crime, recebeu liberdade provisória. 1882 d.C. 2 dias antes da Páscoa, na aldeia de Tissa Esler,
Uma menina de 14 anos chamada Esther Solimossi desapareceu enquanto fazia um atalho para casa, passando por uma sinagoga isolada. Seu desaparecimento provocou uma busca intensa por sua mãe e tia, que se aproximaram da sinagoga e encontraram o servo do templo, Scharf, e sua esposa. Durante a interação, os Scharf fizeram comentários inquietantes, sugerindo que Esther poderia simplesmente ter adoecido. Poucos dias depois, começaram a circular rumores quando o filho pequeno dos Scharfs contou a outras crianças que havia ouvido falar de um assassinato dentro da sinagoga. Em 19 de maio, diante da preocupação crescente, uma investigação formal foi iniciada, levando à detenção da família Scharf. Durante a investigação, o filho mais velho, Moritz Scharf, cedeu e forneceu um relato detalhado de como Esther havia sido atraída para a sinagoga, despida e submetida a um sacrifício ritual. Ele declarou perante o tribunal que havia observado o assassinato através da fechadura da porta interna da sinagoga. Ao longo do processo, várias pessoas apresentaram testemunhos que implicaram ainda mais membros da comunidade judaica, aumentando as tensões e reforçando a crença de que um assassinato ritual havia ocorrido. 1891 d.C. Na noite de 29 de junho, em Xanten, o corpo sem vida de Johann Hegmann, um menino de 5 anos e filho de um carpinteiro local, foi descoberto por uma serva chamada Dora Moll. O corpo foi encontrado em um celeiro, usado para armazenar frutas, pertencente a um vereador da cidade chamado Cooper. A criança estava deitada de lado, com as pernas afastadas, e apresentava uma incisão circular meticulosamente executada, sugerindo um motivo ritualístico e indicando o trabalho de uma mão habilidosa. O corpo aparentava palidez devido à significativa perda de sangue. Antes de seu desaparecimento, 3 testemunhas ouviram sendo levado à força para a residência do açougueiro judeu Adolf Bischoff. Convictos pelas evidências esmagadoras, os moradores exigiram justiça contra Bischoff e sua família, que escaparam por pouco da indignação pública. Apesar de o promotor real de Xanten inicialmente ter isentado Bischoff de investigação, ele acabou sendo preso devido à insistência de um renomado advogado criminal de Berlim. 1891 d.C. Em abril, o corpo mutilado e sem sangue de uma menina de 8 anos foi encontrado dentro de um saco próximo a uma sinagoga em Corfu. O corpo foi descoberto por Salomão Vita Sarda, um alfaiate judeu que se apresentou como o pai da criança. Entretanto, a compostura de Sarda despertou suspeitas. Uma autópsia revelou que a menina havia sido meticulosamente drenada de sangue através de múltiplas perfurações com agulhas. O crime gerou rumores generalizados de que se tratava de um assassinato ritual ligado a costumes judaicos. Esses rumores foram corroborados por um relatório médico elaborado pelos doutores Elias Politis Demetrios Papanícolas, médico da polícia, e Franciscos Termodianis, médico municipal, que confirmaram que não havia uma gota de sangue. Também houve alegações de que a vítima não era a filha de Sardar, Rubina, mas sim uma menina cristã chamada Maria de Sila, que havia sido sequestrada em Ioannina. O rabino de Corfu apresentou uma certidão de nascimento hebraica forjada, alegando que a menina assassinada era filha de Salomão Sarda. No entanto, o registro civil grego oficial não continha nenhum documento ligando a criança a Sarda, apesar de sua longa residência em Corfu. 4 indivíduos foram acusados do assassinato ritual: o alfaiate Salomão Sarda, o atendente da sinagoga Naxon, o coveiro da comunidade judaica e um mendigo judeu chamado Efraim. 1892 d.C. Durante a Páscoa judaica em Port Said, um rabino de 85 anos chamado Carmona atraiu uma menina grega de 4 anos, Helene Vasilou, para sua casa. Esse ato teria sido presenciado por várias pessoas. Em resposta ao desaparecimento da criança, um grupo de gregos, incluindo a mãe da menina, exigiu vasculhar a residência de Carmona. Após uma busca extensa, descobriram uma pequena câmara escura.
A porta foi arrombada, revelando uma idosa judia tentando esconder a criança gravemente ferida, com olhos e boca amarrados. A ira da multidão foi intensa, resultando em espancamento severo da idosa. A menina, que sofrera ferimentos de um objeto cortante, morreu 2 dias depois. Esta descoberta provocou revolta na comunidade grega, gerando tumultos significativos, rapidamente contidos pela intervenção das forças militares egípcias e britânicas. 1898-1899 d.C. No distrito da Boêmia de Czasław, ocorreram 2 assassinatos em um período de 2 anos. Em 17 de julho de 1898, Marie Klima, uma jovem de 23 anos, desapareceu durante um passeio em Oberwischnitz, próximo a Polna. Seu corpo foi encontrado meses depois na floresta Brezina, em circunstâncias suspeitas que dificultaram a identificação do assassino. Em 29 de março de 1899, Aneska Rusova, uma costureira católica tcheca de 19 anos, desapareceu ao sair do trabalho em Polná. Seu corpo foi encontrado 3 dias depois na mesma floresta, com a garganta cortada e as roupas rasgadas. Os médicos do tribunal, Dr. Michalek e Dr. Prokes, concluíram que a vítima havia morrido devido à grande perda de sangue, mas, surpreendentemente, apenas vestígios mínimos de sangue foram encontrados no local. Isso levou-os a acreditar que o sangue provavelmente havia sido drenado e recolhido em outro lugar. A pequena quantidade de sangue encontrada no local, juntamente com o fato de o crime ter ocorrido durante a Páscoa, suscitou suspeita de assassinato ritual judaico. Leopold Hilsner, um judeu itinerante de 23 anos, frequentemente visto na floresta, tornou-se rapidamente o principal suspeito. Ele foi posteriormente preso e levado a julgamento. Apesar de várias testemunhas e evidências circunstanciais apontarem para Hilsner, ele foi inicialmente liberado, devido à participação de um juiz judeu. Em resposta, a comunidade local boicotou negócios judeus e o banco de poupança local cortou crédito aos judeus. No segundo julgamento, Hilsner foi condenado pelo assassinato de Aneska Rusova e Marie Klimova, recebendo a pena de morte em 14 de novembro de 1900. O imperador Franz Joseph comutou a pena para prisão perpétua em 11 de junho de 1901. Próximo ao fim da Primeira Guerra Mundial, o imperador Carlos I concedeu-lhe um perdão. 1900 d.C. Em 11 de março, Ernst Winter, de 19 anos, estudante do ensino médio em Konitz, desapareceu após ser visto pela última vez perto da casa de um comerciante judeu. 2 dias depois, equipes de busca encontraram um pacote sob o gelo na bacia da cidade, contendo um torso, posteriormente identificado pelo pai de Winter como os restos mortais de seu filho. Outras partes do corpo foram recuperadas do lago, posteriormente. O comissário de polícia, Van, de Berlim, chegou 2 semanas e meia depois, convencido de que os assassinos não eram judeus. Ele interrogou agressivamente as testemunhas, descartando quaisquer declarações que implicassem judeus. Eventualmente, ele mudou o foco da investigação para um açougueiro não-judeu, Hoffman. Por fim, as acusações contra Hoffman foram retiradas quando se comprovou que o assassinato ocorreu em um período para o qual Hoffman possuía um álibi verificável. À medida que as evidências apontavam cada vez mais para a casa do açougueiro judeu Adolf Levy, a investigação judicial acabou sendo forçada a se concentrar na família Levy, apesar dos esforços para poupar a comunidade judaica do escrutínio. 2 médicos de Berlim realizaram um exame pós-autópsia das partes do corpo de Ernst Winter e confirmaram as conclusões dos médicos de Konitz, observando que o corpo estava completamente sem sangue. Eles concluíram que Winter foi morto de forma ritualística, com um corte no pescoço e o rompimento de importantes vasos sanguíneos. Os médicos indicaram que o corpo foi desmembrado com precisão usando uma faca e uma serra. Além disso, no dia do assassinato, um grande número de judeus estrangeiros estava em Konitz, partindo no dia seguinte, sem qualquer motivo plausível para sua visita. Entre eles estavam os açougueiros Haller de Tuchel, Hamburger
de Schlohau e Steinke de Praschlau. Este caso é conhecido como Caso Konitz. 1911 d.C. Em 20 de março, o corpo de um menino foi descoberto em uma pedreira de argila nos arredores de Kiev, perto de uma fábrica de tijolos. A vítima, parcialmente vestida e com as mãos amarradas nas costas, foi identificada como Andrei Yushchinsky, de 13 anos. Uma autópsia forense revelou 47 ferimentos perfurantes e cortantes por todo o corpo e cabeça, com significativa perda de sangue, sugerindo morte por exsanguinação. Especialistas concluíram que todos os ferimentos foram infligidos enquanto o menino ainda estava vivo, e a ausência de sangue no local indicava que ele havia sido morto em outro lugar e seu corpo levado para a pedreira. Alguns especialistas, incluindo o professor Sikorsky, sugeriram que o assassinato foi cuidadosamente planejado com indícios de elementos ritualísticos. As suspeitas logo recaíram sobre Mendel Baylis, superintendente judeu da fábrica de tijolos. O julgamento atraiu atenção internacional e motivou amplos esforços das comunidades judaicas para contestar a legitimidade das acusações. Uma testemunha-chave, Ludmila Sheberiak, amiga de Andrei Yushchinsky, confirmou que Baylis foi quem o sequestrou. Várias testemunhas-chave da acusação morreram em circunstâncias súbitas e suspeitas. Apesar dos esforços da acusação e da apresentação de provas substanciais, Baylis foi finalmente absolvido, um resultado visto como uma vitória significativa para a comunidade judaica. Baylis e sua família deixaram a Rússia para se estabelecerem em terras na Palestina, generosamente cedidas pelo barão Rothschild. Baylis morreu em um hotel em Nova York em 1934 e foi enterrado no cemitério Mount Carmel, que também é o local de sepultamento de Leo Frank. 1918 d.C. Declarações recentes da Igreja Ortodoxa Russa sugerem que o assassinato do czar Nicolau II e sua família foi um assassinato ritual judaico. Embora as evidências sobre a natureza ritualística dos assassinatos permaneçam inconclusivas, é fato que indivíduos judeus foram responsáveis por organizar e executar a morte. A operação foi organizada por Yakov Sverdlov, o presidente judeu do Comitê Executivo Central de toda a Rússia, e Philip Goloshchionki, o comissário militar judeu do Soviete Regional dos Urais. A própria execução foi supervisionada por Yakov Jurovsky, o chefe judeu da Tcheca local, que pessoalmente supervisionou os assassinatos e disparou os primeiros tiros contra o czar Nicolau II. 1929 d.C. O corpo do menino Karl Kessler foi descoberto em uma floresta perto de Manaus em 17 de março, poucos dias antes da Páscoa judaica. A autópsia revelou que o corpo havia sido quase completamente drenado de sangue, restando apenas uma pequena quantidade no ventrículo esquerdo. Rumores de um assassinato ritual judaico se espalharam rapidamente, ganhando apoio tanto da população local quanto de alguns dos policiais investigadores. Era pouco antes da Páscoa judaica e o açougueiro judeu local havia desaparecido repentinamente. Dr. Burgel, médico legista, afirmou tratar-se de um caso de assassinato ritual. Apesar do caso permanecer sem solução, uma placa comemorativa foi erguida no local, identificando o menino como vítima de assassinato ritual. 1935 d.C. Em 7 de outubro, o jornal russo Nash Put, que se traduz como Nosso Caminho, publicado em Harbin, noticiou um incidente ocorrido no Afeganistão. Uma criança muçulmana foi sequestrada e esfaqueada até a morte. A reportagem afirma que esse ato hediondo foi perpetrado por indivíduos de ascendência judaica e que os esfaqueamentos foram realizados para fins ritualísticos de sua religião. Conclusão:
Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, as críticas às comunidades judaicas no mundo ocidental têm sido silenciadas e reprimidas com veemência. Isso inclui, naturalmente, acusações de assassinato ritual que a maioria dos historiadores modernos descarta como manifestações de preconceito medieval. Essa repressão pode explicar o aparente desaparecimento de tais alegações nos últimos 90 anos. Em minha pesquisa, não encontrei casos recentes de assassinato ritual judaico, com as possíveis exceções do assassinato não resolvido de 5 crianças em Chicago, em 1995, e do caso de São Filomento, Hassapis, do Poço de Jacó. No entanto, as evidências disponíveis atualmente sobre esses 2 incidentes não demonstram conclusivamente um elemento ritualístico. A recente descoberta de um túnel ilegal sob a sinagoga da cidade de Nova York chamou a atenção para esse aspecto anteriormente esquecido do problema judaico. A Liga Antidifamação, ADL, e vários jornais noticiaram que a descoberta do túnel reacendeu teorias da conspiração sobre tráfico de crianças e difamação de sangue. Contudo, o uso do termo teorias da conspiração pode ser um tanto desonesto, especialmente à luz dos inúmeros casos que surgiram na cidade de Nova York nos últimos anos. Por fim, devo enfatizar que testemunhei pessoalmente a supressão ativa dessa questão específica. Em janeiro de 2024, criei um thread no Twitter discutindo a história do assassinato ritual judaico, que atraiu bastante atenção e foi compartilhada por algumas figuras notáveis da plataforma. A thread também atraiu críticas, inclusive do presidente do jornal judaico de crescimento mais rápido da América, David Effine, que sugeriu publicamente que Elon Musk reduzisse sua visibilidade. Pouco depois da publicação atingir mais de 730 mil visualizações, recebi um aviso do Twitter, instruindo-me a excluir o tweet inicial do thread, devido a um suposto conteúdo explícito, apesar de a pintura de Simão de Trento, que eu havia compartilhado, ter sido publicada na plataforma inúmeras vezes sem problemas. Para recuperar o acesso à minha conta, acatei a solicitação e excluí o tweet, interrompendo efetivamente a disseminação de toda a thread. Thread, para quem não sabe, é a sequência, não é, de posts lá no Twitter, no X. Assim termina essa exposição compartilhada por Monsenhor Viganò e que eu trouxe aqui para vocês. Se você gostou do vídeo, dê um like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe e comenta aqui embaixo o que você achou deste vídeo. Você sabia desses libelos? Conhecia-os? Você acha que ainda hoje faz-se esse tipo de coisa por aí? Ou você acha que isso ficou lá atrás, no tempo? Ou você acha que isso se acabou e que esse pessoal não faz mais esse tipo de coisa? Diz aí para mim nos comentários. Tchau, até meu próximo vídeo.